Olá, mais uma vez aqui a mesa e essa mesa maravilhosa e, claro, mais uma convidada abençoada. E hoje eu estou aqui, além de ser minha convidada, é a minha companheira aqui dos nossos programas. Quem canta, né? Eu não gosto da palavra encanta, não, mas realmente, ela canta e encanta com a sua voz doce, suave, e tenho certeza que tem tocado no seu coração, que é a Rafa Machado, Rafaela Machado. Muito obrigada, Rafa, Eu por que agradeço. agora nos surpreender aí contando as evidências de Deus na vida dela. Olha, o programa Mesa traz aqui as evidências dos milagres de Jesus na vida do ser humano. Olha, alguém diz por aí que a Bíblia não é atual. Claro que é atual. A Bíblia é mais atual do que você pensa. E para todas as áreas da nossa vida, ela tem uma palavra certeira. E essa nova temporada aí do nosso programa Mesa com Simone Braça traz as evidências do milagre de Jesus. E como ele continua fazendo milagre até hoje em nossas vidas. Antes da Rafaela contar as evidências dos milagres de Deus, de Jesus na vida dela, eu quero aqui trazer na Bíblia, aqui, olha só, no livro de João. O livro de João é o meu livro favorito dessa nova temporada, porque ele vem trazendo todos os milagres de Jesus. E o livro de João, por ele ser um discípulo bem amado, que deitava no peito de Jesus, Jesus gostava muito do apóstolo João, ele retrata com muito carinho, com muita propriedade, os milagres de Jesus. E o livro de João, no capítulo, olha só, no capítulo 6, no verso 17 ao 21, na verdade, se você ler o capítulo 6, do verso 16 até o 21, está falando sobre uma história que muitos conhecem. É Jesus andando sobre o mar. Mas eu vou deixar para você ler em casa. Eu só vou ler aqui só a palavra-chave desse versículo, que está aqui, ó, no capítulo, no versículo 19, o 20 e 21. Tendo remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus caminhando sobre as águas e se aproximando do barco, e temeram. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Então eles quiseram recebê-lo no barco, e logo o barco chegou à terra para a qual se dirigia. Olha só, essa passagem, esse milagre aqui, porque é um milagre. Imagina, os discípulos estavam atordoados, atormentados, desesperados, porque estava tendo uma tempestade e eles não sabiam como, né, acalmar tudo. E ali Jesus vem, olha, e passa por cima das águas. Jesus anda sobre o mar. Chega, eu paro com essa passagem, porque a gente hoje, no dia a dia, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, pós-pandemia, guerra na Ucrânia, na Rússia, toda essa situação econômica que o mundo está vivendo. E eu trago essa mensagem quando Jesus anda sobre o mar e diz assim para os discípulos: não temas, eu estou com vocês, eu vou andar sobre o mar e vou até vocês. E aquele momento foi um momento crucial, quando os discípulos, tinha alguns que ainda duvidavam do poder de Jesus. Tinha alguns que ainda não acreditavam que ele era o Messias, o prometido. Mas aquela experiência foi fundamental para confirmar que Jesus era o Messias, o prometido. E como usar esse testemunho, esse milagre para o seu dia, na sua casa. Coloque à mesa, converse com seus filhos, com a sua família, abra a sua Bíblia e diz para eles: olha, diante de tanta adversidade, diante de tanta dificuldade que nós estamos passando, em todos os aspectos, independente do país, independente da cidade, do estado que você mora, o mundo, o globo terrestre,
está passando por uma crise mundial, mas não temas. Não temas, porque Jesus, ele vai andar sobre o mar. Se você permitir, ele vai andar sobre o mar e vai chegar até o teu lar, até a tua casa, para dizer, olha, toda a tempestade está acalmada. Fique tranquila, o vento já passou. Se agarre a essa promessa. Convide Jesus, o pão da presença, a estar no teu lar, que toda a tempestade vai se acalmar. Acredite nisso. Rafaela Machado. Nós estamos aqui com a Rafa, uma jovem mulher, mas ela já é casada com o Anderson, é mãe do Ian. E ela também é empreendedora, ela é empresária. E também ela ama a esse Jesus maravilhoso. Sim ou não, Rafa? Demais. Bem-vinda aí. Fala aí Obrigada. das evidências desse Jesus na sua vida, na sua família e nos teus negócios. Quero agradecer, né, a rica oportunidade sempre, né? E estou muito feliz, né, por tudo que eu passei e ainda vou passar, né, irei passar, porque a vida é assim, né? É altos e baixos, momentos difíceis, momentos bons, e nós temos que estar preparados, né? E quando a gente anda com Jesus, tudo fica mais fácil, né? Temos aflições, temos momentos, eu diria até uma tempestade, né? Eu sou nova, mas já passei muitas coisas. Então, comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos, sempre trabalhei. E sempre gostei de estar com a minha família e sempre trabalhei. Então, a minha vida sempre foi assim, muito corrida, né? Desde muito nova. E tem muita coisa que eu passei, Simone, como eu era muito nova, né, a imaturidade, a gente perde muita coisa, né? E a presença do Espírito Santo, ela faz toda a diferença na nossa vida, não é verdade? Eu digo que hoje, 100%, Deus é a base da minha vida. Pode vir dificuldade, pode vir luta, mas Deus está comigo e tudo vai bem, né? Essa passagem é linda e hoje Deus está no meu barco, né? Então hoje eu tenho 2 lojas, já morei fora também, em outro estado, conheci bastante pessoas também. E muitos momentos o Espírito Santo se afastou de mim, né? Aliás, eu me afastei do Espírito Santo, se afastei de Deus. E a gente passa momentos difíceis por conta das nossas escolhas, não é verdade? Mas Deus, ele é tão maravilhoso, é tão misericordioso, né? E eu tive a honra, graças a Deus, né? Eu nasci no berço evangélico, mas muitos não nascem no berço evangélico. E quando encontram com Deus, né? Vive uma experiência tão linda, que quer sair falando de Deus, que quer sair correndo. E quando eu tive realmente esse momento difícil, que eu me afastei de Deus, eu perdi muitas coisas. Mas Deus é misericordioso, como eu disse, e Ele me alcançou, Ele me resgatou, Ele cuidou de mim. Tive muitos momentos de depressão, sim, mesmo com tudo isso, porque nós mulheres, a gente tem a capacidade de fazer muitas coisas, né? Mas em muitos momentos, quando a gente se encontra só no nosso quarto, só a gente sabe aquilo que entristece, aquilo que, né? Porque é muita coisa, por isso que nós temos que realmente trabalhar, ter a nossa mente, o nosso coração, e ter o tempo para nós, com Deus. Porque em todos os momentos difíceis, o único, eu digo que 100%, que é só mesmo Deus para nos dar a sabedoria, a paciência, né? O discernimento. E eu estou muito feliz diante de tudo que eu passei, né? E os frutos que eu estou colhendo hoje, graças à obediência, né? E é isso. Olha, Rafa, no próximo break, fica aí com a gente, que a gente vai agora, no próximo break, falar sobre esses frutos que ela está colhendo. Você vai entender
toda essa tempestade que ela passou, mas agora ela está calma e tranquila, colhendo desses frutos. Fique com a gente à mesa, a gente volta já já. Uma mesa bonita, e naquela mesa você convida o pão da presença, Jesus. E ali você tem a oportunidade de ouvir as experiências dos seus amigos, e também você tem a oportunidade de partilhar os milagres e as evidências desse Jesus maravilhoso. Rafa, conta pra gente aí agora os frutos pós-tempestade na sua vida, em todas as áreas, e como você está hoje. Nesse momento da tempestade, a gente acha que nunca vai acabar, né? No meio daquela tempestade, difícil, né? Mas o Espírito Santo sempre comigo, e eu escutei a voz do Espírito Santo e decidi obedecer. E hoje, graças a Deus, né, o meu maior sonho se realizou, que é a minha família. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 18 anos. Então eu sofri um preconceito, porque eu sempre fui da igreja, então quando eu engravidei, ali eu me vi distante de amigos, e eu precisava viver isso, né? Porque quando a gente afasta, a gente tem que entender que nós temos essas, fazemos as escolhas, né? Boas ou ruins. Então, quando a gente peca ou a gente desobedece, se afasta do Espírito Santo, nós temos as consequências, né? E graças a Deus, passei essa tempestade. Deus me deu uma família muito abençoada. Tenho hoje 2 empresas e vários projetos que estão aqui acontecendo, né? E tudo com muita calma. E eu estou muito feliz mesmo por estar aqui com você, né? E que Deus venha abençoar também muito sua vida. Eu sou muito emotiva, gente. Vai começar muito. Rafa, você é casada com o Anderson, né? Tem um filhinho. Sim. O nome do seu milagre é qual? Ian. O Ian? Ian. Né? É uma benção. Tem quantos anos hoje, 12. Ian? 12 anos. 12 anos. Você está em que área? Você é empresária de que área? Para que as pessoas conheçam, né? Porque é bom a mulher que está lá do outro lado, sim, que possa estar numa tempestade sem saber como sair dessa tempestade. Primeiro você tem que convidar a Jesus a acalmar essa tempestade, como fez os discípulos e como fez a Rafaela. Sim. E como disse todas as outras nossas convidadas nos nossos programas. Depois que você convida a Jesus a acalmar a sua tempestade, aí os frutos vêm vários processos, sim, e você começa a colher. Você hoje colhe o fruto que é o seu filho, que é o Ian. Você tem o seu esposo Anderson, a sua família. Sim. Mas você tem também a sua empresa. Você se levantou dessa tempestade, sim, e falou, olha, vou avançar. Então, em que área que você está atuando, sim, hoje? Eu sempre trabalhei, nunca fui dona do meu negócio. E eu não me via. Quando eu trabalhava para as pessoas, eu fui muito feliz e aprendi muito. E eu sou muito grata até hoje. Todas as empresas que eu trabalhei, eu tenho, né, eu levo comigo o que eu sou hoje. Então, eu me moldei. E eu decidi, né, tudo que eu vivi, hoje eu coloco em prática. Né? Hoje eu trabalho na área da financeira, então eu lido com, né, aí tudo que é de banco, nessa área financeira. E hoje temos loja em Taubaté, temos loja em Pinda, e um projeto novo também. Fiquem ligadinhos, acompanhem na minha rede social, né? Nós vamos estar dando curso também de correspondente bancário, né? Para mulheres que, às vezes, você não... É isso que você falou, né? Você não sabe por onde começar. Então, o primeiro passo é Deus, porque Ele nos direciona, né? E depois eu segui, claro, a minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou nessa área, e tudo que eu sou hoje, graças a Deus, né, dou graças a ela, por ela ter me ensinado, me instruído, e hoje estou colhendo esses frutos, e é isso. Legal. Olha, além da Rafaela, ela ser uma empresária, ser mãe, ela sabe dividir
o tempo dela, eu tenho acompanhado isso, porque fomos vizinhas, né? Conhecemos aí há pouco tempo, mas foi o suficiente para conhecer alguns frutos da família e dos negócios da Rafaela. Bom, a Rafaela é uma jovem, né, empreendedora, e eu convido a você, jovem mulheres, né? Essas meninas aí que casou, teve um filho logo cedo, não tem mais nada o que fazer, fica sem perspectiva, para no meio da tempestade. Faça como a Rafaela e como tantas outras mulheres. Seja o que você quiser, a partir do momento que você tenha atitude para reagir à tempestade. E convidando sempre, eu vou repetir sempre, a Jesus para estar no seu barco, a Jesus para ser o pão da presença e estar no seu lar. Então, a Rafaela, além de tudo isso, ela também canta, ela louva a Deus. Isso é importante. Então, Rafaela, a cantora é só aquele cantor profissional? Não, você pode adorar a Deus, como diz a palavra de Deus. Adorar ao Senhor é ter intimidade com Ele, é viver, é adorá-lo em espírito e em verdade. E eu tenho certeza, Rafaela, conta agora algumas experiências que você tem vivido nessa intimidade com Deus, na hora da tempestade. Os discípulos, na hora da tempestade, eles gritaram, mestre, mestre, pediram socorro. Quando Jesus veio se aproximando ali, subindo sobre o mar, alguns duvidaram, né? Mas eles gritaram por Jesus. Rafaela, o que você deixa? Quais as suas experiências? No meio das suas tempestades, você também tem separado um cantinho para louvar a Deus? É o meio que você usa para chegar a essa intimidade com o Eterno, e também é uma forma de acalmar a sua tempestade? Com certeza. Faz o seguinte, no próximo break, a gente volta e a Rafaela vai contar essas experiências que ela tem tido com o Eterno, louvando a Ele. De volta aqui à mesa, partilhando aí hoje com a nossa querida Rafa Machado. Rafaela, procure a Rafaela nas redes sociais, você vai saber como tem sido uma história de sucesso. Claro, né? Sempre a gente diz, olha, Jesus andava com os discípulos andavam com Jesus. Tinha uma intimidade. Gente, eu fico assim imaginando, Rafaela, se nós, hoje, evidenciamos tantos milagres com o Mestre, se nós, hoje, no meio de tantas as tempestades da vida, adversidades da vida, a gente corre lá, pede socorro a Jesus sem vê-lo, mas a gente sente. Sim. E com esse sopro do Espírito Santo, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Mas, olha, pensa bem, os discípulos... É uma coisa de louco, né? Os discípulos, há 2000 anos atrás, conviveram com Jesus, andaram com Jesus. E mesmo no meio daquela tempestade, eles já sabiam quem era o Mestre. Sim. Já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo assim, eles titubearam. Eles duvidaram que era Jesus que estava andando sobre o mar, certo? Eles convivendo com esse Jesus. Imagina, gente, olha, Jesus, ele deve ter um carinho até maior. Sim. Eu estou falando uma heresia, porque Jesus ama a todos igual. Sim. Mas imagina a gente que não conviveu com Jesus, mas a nossa fé é inexplicável, porque a gente não conheceu Jesus, mas só ouvíamos falar de Jesus, lemos sobre Jesus, mas nasce uma fé tão grande. O Espírito Santo, Jesus penetra tão fortemente na nossa alma que a gente crê. A palavra de Deus, os milagres, as evidências parece que ficam saltando aqui do livro e ferve no nosso coração e faz com que a gente, em nome de Jesus, em nome dele, a gente faz
coisas maiores que os discípulos fizeram. Sabiam disso? Jesus, quando ele foi embora, quando ele subiu ao céu, que foi outro milagre, ele disse, os discípulos ficaram desesperados, Rafa. Os discípulos ficaram desesperados e disseram assim, Jesus, Senhor, você vai embora, vai nos deixar. Imagina o que a sensação de medo, né, que eles sentiram. Mas Jesus falou assim, olha, eu estou indo, mas eu vou estar, o Espírito Santo vai estar com vocês até o fim. E todas as vezes que você precisar, pode falar em meu nome. Jesus disse para os discípulos que em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Olha que responsabilidade, que carinho, que amor desse nosso Senhor. E a gente vivencia, a gente evidencia isso na nossa vida e evidencia na vida de tantos que a gente tem caminhado junto, sim. Inclusive você está falando sobre isso, sim. Hoje. Então, para você que está aí em casa e quer evidenciar desse Jesus, olha, e se você já conhece, se você está um pouco distante, como teve a Rafaela um tempo distante, Jesus ele sempre vai estar no mesmo lugar. As pessoas que se afastam um pouco dele, mas ele está de olho lá em você, como estava de olho na Rafaela. E se depois você chega com ele nessa intimidade, o que acontece? Ele te dá poder para que, em nome dele, você realize coisas maiores. Sim. Então, é o que a Rafaela vai contar para a gente aqui. Que, em nome de Jesus, através dos louvores, como que ela tem encontrado forças para colher esses frutos. Em meio às tempestades, aonde eu me acalmava, era assim mesmo. No meu quarto, no meu cantinho, louvando. E isso transbordava, enchia o meu coração. E eu tinha necessidade de louvar, não só em casa, né, em outros lugares, na igreja, ou na casa da minha mãe, enfim, na casa de alguma amiga. Então, Deus, ele espera isso de nós, né? Porque ele nos abençoa, ele pode todas as coisas, ele nos dá todas as coisas, né? Quando nós decidimos caminhar ao lado dele, que é o melhor lugar, que eu não abro mão disso, independente do que vier, né? Eu não abro mão do meu Jesus, porque ele, como você falou, ele está conosco mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, os nossos pecados. Ele nos ama infinitamente, né? Então só basta a gente abrir o nosso coração, aceitar ele, né, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e ele vai entrar e fazer morada. E quando ele faz morada, tudo muda, tudo floresce. Mas teremos dificuldades também, só que é mais fácil, né? Porque Deus nos dá sabedoria. Então, nos momentos mais difíceis, eu louvava. E eu louvava chorando, viu? Muitas das vezes eu começava a louvar, aí a voz embargava e era choro. Mas ali Deus foi trabalhando na minha vida. E hoje eu estou vivenciando, começando a ver mesmo os frutos de Deus e como é precioso estar do lado de Deus, né? Eu me sinto honrada por ser filha dele, porque nós somos filhas dele, né? E você também pode ser filha dele, você é filha dele, né? Só basta você entender, aceitar, acreditar e confiar. Olha, eu não tenho uma voz, né, doce, suave, como a da Rafaela e como muitos outros cantores por aí. Mas no meio da minha tempestade, eu vou lá, ligo o meu som, lá no YouTube mesmo, ligo, põe aqueles louvores lá de 2, 3 horas e fico louvando junto. E as lágrimas vêm, e a presença do Espírito Santo vem, e a gente sente algo tremendo. E depois eu saio renovada, né, Rafaela? A gente sai renovada para aguentar qualquer tempestade. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ora, se Jesus estava ali andando com os discípulos e permitiu. Olha, Jesus ele tem um atributo tremendo que diferencia ele de tantos outros deuses, que é a onisciência. Jesus ele é onisciente, ele é onipotente e onipresente.
Jesus não sabia que aquela tempestade estava por vir, claro, mas ele permitiu que os discípulos passassem por aquela tempestade para depois ir lá e socorrer ele e mostrar o poder dele. Como Rafaela também falou, nós temos as nossas escolhas, as nossas consequências. Ora, se por algum momento você também passou por uma situação adversa que não estava no propósito de Deus, não tem problema, fique tranquilo. Volte a estaca zero, faça como Rafaela, faça como os discípulos, pede socorro a Jesus e Ele vai colocar tudo no seu lugar. Quero convidar a você a ficar com a gente aí e nós vamos ouvir uma canção maravilhosa da nossa querida aí, Rafaela. Ela vai cantar aí pra gente esse louvor. E você, em meio a toda a tempestade, se você não canta, não se preocupe. Liga o som e comece a ouvir a voz do Mestre Jesus falando ao seu coração. Eu convido a você também a convidar a sua família à mesa. Eu sempre vou falar sobre isso. A mesa é o lugar de você partilhar, olhar no olho do outro. Põe uma mesa bonita, põe uma mesa simples. A boniteza da mesa é a sua sinceridade. É colocar a sua família exposta ali, olho no olho. E você perguntar coisas simples, como foi o seu dia, como você está. Faça uma oração, agradeça pelo pão daquele dia e despeça a sua família, seja de manhã, à tarde ou à noite, despeça com a paz de Deus. E eu convido a você, mais uma vez, a estar conosco no próximo programa, TV RVC Canal 8, na NET, domingo às 10 horas da manhã. Todos os domingos, assista a gente, separe esse momento. Deus abençoe a todos nós. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior. E dizendo às vezes que não é ninguém. E eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você e até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.